Você, cristão, foi chamado para servir. Jesus, ele veio para servir, não para ser servido. E o quanto você tem se dedicado, se preocupado no seu serviço? Porque uns é chamado para uma vida de dedicação, outros, apenas uma hora do seu tempo para essa dedicação. Mas cada um tem um chamado, cada um tem um serviço a ser cumprido ao reino dos céus. E quanto você tem se comprometido em ter certeza que você está cumprindo o seu serviço? A palavra do Senhor em Lucas vai nos dizer assim: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, males e espírito mau, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide anunciai a João o que tende visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho, para aquele que em mim não se escandalizar. Glória a Deus. João Batista, ele se preocupou em saber se ele estava já concluído o seu trabalho. Ele tinha essa responsabilidade. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele se preocupou em ter a certeza que Jesus era aquele que ele anunciava. Porque João Batista, ele tinha discípulos, ele batizava, mas a missão dele era anunciar a vinda de Jesus Cristo. A missão dele era preparar o caminho para Jesus, era preparar aquele povo para a chegada de Jesus. Então, quando ele ouve falar de Jesus, ele pede os seus discípulos para ir lá conferir, se o trabalho dele estava já concluído. Então, ele pede para ter essa certeza. Ele tinha essa dedicação, essa responsabilidade. Então, ele pede os discípulos para ir ver se era realmente o Cristo que ele anunciava, se era Jesus. Então os discípulos, quando chegam até Jesus e falam que João os enviou, Jesus, ele mostra através dos seus sinais o que ele fazia para que os discípulos voltassem e confirmassem a João que realmente era ele, o Cristo que havia de vir. Ela era ele, o Cristo anunciado. Glória a Deus, Então, João, ele estava aqui, concluindo o seu trabalho, com excelência, com grandeza, que Jesus dá um testemunho dele, que não houve homem nascido de mulher como João Batista, mais que um profeta. Então nós temos, todos nós que somos cristãos, temos um serviço, temos uma missão a ser cumprida, cada um segundo o seu chamado, uns uma vida de dedicação, outros apenas tempos do seu dia em oração, mas todos com grande importância. O seu chamado é importante, a sua oração é importante, seja no seu trabalho, na sua casa, qual é a dedicação, aquilo que o Senhor tem te pedido. Você sabe, o que Deus tem te pedido para fazer. Então, dedique-se, cumpra o seu chamado, faça como João Batista, Pergunte a Deus, confirme, pergunte a Deus, peça a Deus a confirmação se você está, no caminho certo, se você está concluindo o seu chamado, se você está servindo a Ele segundo a vontade dEle. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós.